Falando de História. Olá a todos, bem-vindos ao Falando de História, um podcast onde falamos precisamente sobre história e onde vamos dar a conhecer os mais variados assuntos da história de Portugal e do mundo. Chamo-me Paulo M. Dias e comigo está, a uma distância de segurança de algumas centenas de quilómetros, o meu colega e amigo Roger Lee de Jesus. Olá a todos, novamente bem-vindos. Depois do nosso último episódio sobre a peste negra, hoje falamos de um assunto um pouco menos triste e damos um salto de vários séculos até ao Brasil do século XVIII, para falarmos precisamente sobre o ouro do Brasil. Roger, para começar pelo mais simples, quando e como é que este ouro foi descoberto? Antes ainda, se calhar, de passarmos a esta questão, será melhor perceber o contexto colonial do Brasil. Neste momento estamos nos finais do século XVII, onde o Brasil está a sofrer um momento de expansão territorial para o anterior, com vários movimentos das bandeiras, não é? Sobretudo a partir da cidade de São Paulo. Estas bandeiras e com as figuras dos bandeirantes não são mais do que expedições particulares, não é? Para desbravamento de mato, reconhecimento do território e para expansão territorial. Há obviamente uma grande resistência dos nativos, dos índios do Brasil, e aliás onde os bandeirantes vão ser implacáveis, vai haver uma mortandade altíssima nesse sentido. Aliás, o final do século XVII é conhecido precisamente pela chamada Guerra dos Bárbaros, no nordeste do Brasil, onde várias comunidades são completamente dizimadas, precisamente por resistirem a esse avanço territorial português. E, portanto, do ponto de vista económico, também é um período difícil, tendo em conta que as reexportações coloniais caem, e já estamos num contexto, não é, pós-Guerra da Restauração. Há uma desvalorização do preço do açúcar e também do tabaco, que são dois dos grandes produtos do Brasil, e é neste contexto que se acaba por descobrir precisamente uns filões de ouro nos finais do século XVII. Então, concretamente, o ouro é descoberto em que anos? Não há, assim, uma data precisa, porque há vários momentos. Terá sido descoberto vários filões na região, que hoje é Minas Gerais, entre 1693 e 1695. Enfim, já era um esforço de muito longa duração. Aliás, desde logo os portugueses, quando começam a pôr pé no Brasil, procuram logo ouro. Há até a descrição na Carta de Pedro Vaz de Caminho, logo em 1500, a referência precisamente ao ouro e ao possível interesse aurífero. Mas o que acontece é que os portugueses procuram sempre encontrar filões, tal como os espanhóis tinham encontrado no Peru e na Bolívia, as grandes minas de prata. Nas famosas minas de Potosí. Exatamente, as grandes minas que acabam por revolucionar, do ponto de vista económico, a Europa com a chamada Revolução dos Preços no século XVI. O que acontece é que, portanto, nos anos finais, na última década do século XVII, há precisamente indícios desses filões de ouro, em que realmente se supõe que um dos primeiros bandeirantes que terá dado conhecimento deste ouro terá sido Bartolomeu Bueno de Sequeira, em 1695, que mostra precisamente essas provas de ouro ao governador de São Paulo e do Rio de Janeiro, Sebastião de Castro Caldas. E este, nesse mesmo ano, 95, acaba por mandar ao rei, neste caso ainda Dom Pedro II, as primeiras notícias das jazidas de ouro encontradas. Portanto, há todo este desenvolvimento à volta da região que hoje é Minas Gerais, não querendo dizer que apenas em Minas Gerais foi encontrado ouro, até porque depois já há vários filões que são encontrados nas regiões limítrofes e nos outros estados do Brasil atual, nomeadamente Goiás e Mato Grosso. Todos os estados do Sul, certo? O que nós temos certo neste momento é a cidade de São Paulo, e é a partir daí que o movimento dos bandeirantes sai e que depois também essa explosão demográfica acaba por sair em direção à região de Minas, tudo a partir de São Paulo. Portanto, sim, é o sul do Brasil, mas sobretudo no seu interior. Esta descoberta do ouro leva uma procura imediata, como, digamos, a célebre febre do ouro americana, alguns séculos depois? Perfeitamente. Aliás, talvez até tenha sido maior. Há imediatamente uma migração em massa para essa região aurífera, não é? Há uma verdadeira corrida de ouro. Algumas estimativas apontam para que num espaço de 15 anos aquela região terá crescido entre 30 a 50 mil povoadores. Muita gente. Muita gente, que vai levar a assentamento de arraiais, a um aumento da procura de escravos, até aos conflitos entre os próprios colonos, enfim, desenvolver cidades, vilas, as estradas todas que ligam a costa ao interior, de tal forma que esta região acaba por estar sob dependência de São Paulo. Em 1709 é criada a capitania de São Paulo e Minas, mas é insuficiente, e em 1720 é criada finalmente a capitania de Minas Gerais. Isto tudo para permitir dar uma estrutura administrativa, quer em termos conselhia, jurídica, económica e até militar. Há uma questão técnica central relativamente a este assunto. Como é que se procedia exatamente à extração do ouro? Sabemos como é que os mineiros procediam?
O ouro, neste caso, pode surgir em dois contextos. O primeiro é nos aluviões, ou seja, no leito dos rios. O outro tipo é simplesmente no subsolo, onde é necessário, enfim, uma mina, não é daquelas clássicas que nós conhecemos, é que é preciso escavar para baixo. No primeiro caso, que são os aluviões, que é o caso mais comum, portanto, estamos a falar de rios, de contexto freático, ou seja, o arraial instala-se nas margens ou numa zona próxima, onde há uma recolha dos sedimentos, das areias, e, portanto, essa limpeza é feita nas bateias. Uma bateia é uma espécie de um prato cônico, um instrumento utilizado precisamente na procura Certo. de ouro, e que ainda hoje se utiliza. E que, Portanto, aquele género de instrumento que vemos, por exemplo, em filmes. sim, 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 enfim, é uma espécie de alguidar que, através do movimento circular, conseguimos realmente acabar por denotar os grãos de ouro que depois é recolhido. No caso, vamos imaginar que era numa encosta, havia desvios de rio para criar uma cascata artificial para que, através da ação da água, a queda do cascalho acabasse, depois, enfim, era recolhido e era filtrado. Isto leva a uma transformação brutal da paisagem. Portanto, há desvios de rios, há drenagem de áreas, há construção de estruturas como aquedutos, canais, tudo o que permitisse e facilitasse este trabalho de sapa, neste caso dos aluviões. Quanto às minas, quando o ouro está nos subsolos, bom, isso é preciso abrir a mina, onde a rocha é extraída diretamente e depois é moída por engenhos, a maior parte deles também movidos à água, portanto, mais uma vez o recurso a estes desvios, e portanto os escravos acabam por proceder a todo este trabalho de sapa debaixo de terra, tendo em conta que é o trabalho mais pesado. Depois disso o material é também filtrado nas canoas, que não deixam de ser simplesmente canais de madeira, e estas canoas estavam revestidas precisamente a pedaços de couro e a tecidos, onde, através, enfim, Sim, da passagem, o ouro acaba por se acumular e é mais fácil ser retirado daí. E em termos económicos, como é que é feita a exploração da mina ou da jazida? Nós estamos a falar de um período muito lato. Inicia-se logo nos finais do século XVII e depois expande-se durante várias décadas. Portanto, há várias formas e a coisa vai mudando. Inicialmente, cada descobridor tinha direito a uma superfície direta, cerca de 4.000 metros quadrados, que depois, passado umas décadas, passa a 15.000, que, portanto, o restante podia ser distribuído pelos outros mineiros. A coroa, obviamente, vai alterar o regime para beneficiar, divide o terreno em parcelas, e essas parcelas, enfim, são chamadas as datas, e, portanto, são essas datas que depois uma vai ser atribuída ao descobridor, outra reverte diretamente para a coroa, que a vende em leilão, e as restantes depois são distribuídas aos mineiros com base em diversos fatores, nomeadamente na quantidade de escravos. Neste caso, um escravo assegurava 2 braças quadradas, a medida, 2 braças quadradas precisamente de extração. E até estava definido, por exemplo, que quem tinha 12 escravos ficava com uma área de cerca de 4.300 metros quadrados, o que neste caso se valoriza realmente face ao material que o próprio mineiro teria à sua disposição. E em termos de fiscalização, pagava-se alguma coisa ou pertencia tudo à coroa? Não, neste caso há um sistema de taxação, não é? Que é bastante irregular ao longo do século XVIII e que é muitas vezes alterado, e isso leva também a algumas tensões sociais, a algumas revoltas, como poderemos falar daqui a pouco. Contrabando era altíssimo, até porque neste caso estamos a falar, no caso do ouro em pó, é difícil até controlar, pode ser desviado facilmente. Mas, portanto, como eu digo, há várias formas de taxação ao longo deste século. Numa primeira fase era cobrado localmente através de ações nas minas ou através de postos de patrulha na região, em que era cobrado uma percentagem daquilo que se encontrava. Até está mais ou menos conhecido que seria cerca de 1/8 por bateias, ou seja, o conteúdo de uma bateia, 1/8 pertencia, era retirado para a coroa. Depois, num momento logo a seguir, passou-se a um sistema de fintas, isto é, em que a própria Câmara Municipal cobrava os direitos que a coroa exigia. Depois passou-se para um outro sistema ainda, que depois seria aquele que acabaria por vigorar, que é precisamente o ouro tinha que ser levado à casa da fundição e da moeda, onde aí era taxado diretamente a cerca de entre 12% a 15%, que revertia, portanto, diretamente para a coroa, para o rei. Portanto, à boa maneira portuguesa, em poucos anos desenvolveram-se vários sistemas diferentes. Sim, claro, e cada um deles mais complexos. Aliás, depois deste sistema na Casa da Fundição e de Moeda, ainda se intentou um outro que era o da capitação, ou seja, cobrava-se a toda a gente, independentemente de ser mineiro ou não, e conforme os bens arrolados, enfim, aquilo não funcionou, e voltaram ao sistema mais simples, que era precisamente através da obrigatoriedade de se levar o ouro à Casa da Fundição e da Moeda, onde era diretamente taxado e recolhido. Além disto, há todo um conjunto de impostos e de serviços prestados pela coroa, com o qual o rei acaba sempre por lucrar. Nomeadamente, para além do quinto, que é este direito, portanto, de taxação diretamente da extração, não é? Do produto que é extraído, do ouro que é extraído,
Há o direito do 1%, isto é, todo o ouro que era embarcado para o reino, que vinha precisamente para Portugal, 1% pertencia à coroa. E é um direito que se começa a cobrar em 1720 e que depois dura durante todo o século XVIII. E com tudo isto, com todos estes sistemas, sem dúvida que existe fogo ao fisco, não? O fogo ao fisco existe sempre. Aliás, eu até diria Claro. que é uma constante estrutural portuguesa. Ou da história humana, talvez. Sim, da história humana, obviamente. Também não vamos aqui exagerar. Mas é uma constante estrutural. E neste caso, enfim, apesar de ser uma idade dourada, de toda esta afluência de ouro, as desigualdades sociais mantêm-se, não é? Quer dizer, os ganhos não eram propriamente partilhados. A vasta maioria da população, quer os escravos, quer os livres, enfim, nós sabemos que continuam a viver muito pobremente. O que acontece é que, através de todas estas formas de taxação, há muitos motins, muitas revoltas, muita resistência. Há até motins famosos em Minas Gerais, nomeadamente em 1717, em 1720 e em 36. São tudo motins antifiscais contra precisamente estas tentativas de cobrança. São motins que se espalham um pouco por todo o Brasil, por toda esta região aurífera, mas que não são, obviamente, articulados entre eles, mas têm esta linha de comum que é de resistência à fiscalidade do Estado. Enfim, e ainda hoje acontece. Também, como eu já disse, o que acontece não é só uma resistência face à coroa, face ao Estado, mas também entre os próprios colonos. Há uma resistência também entre aqueles que chegam, não é, de Portugal diretamente, que querem vir ganhar o seu, e aqueles que já lá estão e que acabam por migrar internamente à procura também de riqueza. E, portanto, com este ouro descoberto, também se descobriram na região diamantes, certo? Há uma descoberta de diamantes um pouco posterior, sobretudo na década de 1720, mas esse caso é um caso à parte porque o rei prefere taxar por contrato, isto é, um contrato de exploração, e isto para quê? Para ter um melhor controle, enfim, para evitar os desvios que acontece com o ouro, mas também para evitar que o valor dos diamantes se dispersassem, porque o ouro acaba por ter uma flutuação relativamente alta e, neste caso, não se pretendia isso e impôs-se este tipo de contratação. Também, juntamente a este ciclo do ouro, que foi já chamado por vários historiadores por ciclo do ouro, acabou também por se juntar os diamantes através, enfim, apesar de ser uma dimensão diferente. E voltando à extração do ouro, o trabalho é feito por quem? Tu já falaste de escravos, portanto presumo que a maior parte do trabalho pesado fosse feito por eles. Claro, obviamente, isso não há qualquer dúvida. Neste caso estamos a falar de escravos maioritariamente negros, vindos de África, mas já também índios. Os índios, quando, e neste caso eu já mencionei no início, há muita resistência por parte dos índios desta expansão para o interior, e o que acontece é que aqueles que acabam por entrar em confronto com os portugueses são capturados e reduzidos à condição de escravos. O escravo era usado para todas as tarefas, enfim, desde o trabalho mais pesado da extração até à agricultura. Podia trabalhar numa mina e logo a seguir ir trabalhar para a agricultura local. Nós estamos a falar de uma população maioritariamente masculina, em que já para os finais do século XVIII sabemos que a relação seria de cerca de 8 africanos para cada mulher africana. Está aqui uma desproporção, porque lá está, porque o comércio de escravos beneficiaria o sexo masculino, tendo em conta que é aquele mais apto para um trabalho de força. O boom desta corrida ao ouro leva a que o preço do escravo aumente para o seu dobro, apesar de que, em contexto urbano, passa a ser um elemento bastante normal. O escravo circular pela cidade, pelas ruas, vendendo até produtos, acaba também, por vezes, por acumular dinheiro e por conseguir comprar a sua liberdade, a sua alforria, e no caso das mulheres há sobretudo uma liberdade associada à concubinagem. Há muitas mulheres negras, escravas ou libertas, que estão relacionadas com homens brancos e que também acabam por ganhar o seu dinheiro e conseguir a liberdade. Portanto, há uma certa mestiçagem que acaba por acontecer por isso, mas estamos a falar de um processo pesadíssimo em termos de escravatura. E isto em termos numéricos, estamos a falar mais ou menos de quantos escravos? Há estimativas? Há muitas estimativas, há até uma base de dados online que é Slave Voyages, que eu recomendo e até deixaremos no final nas sugestões, que dá precisamente os números certos deste tráfico. Estima-se que entre 1700 e 1760, que é quando começa o declínio da produção aurífera no Brasil, tenham sido transportados cerca de 1,2 milhões de escravos. 1,2 milhões de escravos. Números impressionantes. Números impressionantes. E dentro destes todos, cerca de 700 mil iriam diretamente de Angola. Portanto, a viagem de Luanda ao Rio de Janeiro é uma viagem relativamente rápida, são cerca de 45 dias, o que leva realmente a uma facilidade deste comércio, que é abismal, obviamente. Há também esta explosão na procura de escravos, o que leva que em 1718, 1719, nós sabemos que Minas Gerais teria cerca de 50 mil escravos, e passado 30 anos já chegam aos 90 mil. Sabemos que a população negra ultrapassava largamente quer os reinóis, quer os colonos, portanto representavam cerca de 50% ou mais da população local.
regressando ao ouro, vai todo para Portugal? Não, há uma parte que fica no Brasil e há outra que é remetida para Portugal. Uma parte pertence ao rei diretamente e outra parte, que é aliás a maior fatia, pertence a particulares que estão a enviar precisamente o ouro para o reino. E como é que o ouro é transportado? Em barras? Pelo menos é essa a imagem típica que temos em mente. Há realmente essa imagem das barras, mas na realidade o ouro podia viajar em barras, em pó ou amoedado, ou seja, já transformado em moeda ou ainda em obra, em peças de ouro. Neste caso, o ouro era enviado nas famosas frotas de ouro, que era precisamente a marinha mercante que trazia ao reino, escoltada sempre por navios da armada. A maior parte destes navios partiram do Rio de Janeiro, que transportou, nós sabemos neste período do século XVIII, transportou cerca de 77% de ouro. Aliás, e é neste momento que o rio acaba por ganhar grande importância, justificando que, em meados do século XVIII, em 1763, a capital do vice-reinado do Brasil passe precisamente para o Rio de Janeiro, deixando para trás Salvador. É uma viagem que dura cerca de 80, 90 dias. Para o período estimado de 1720-1807, que é um período onde estamos bastante bem documentados, sabemos que chegou ao reino 77% de ouro em moeda, 16% em pó, e 7% apenas naquela imagem típica, não é, da barra do lingote. Só 7%? Sim, só 7% é que chegou nessa imagem do lingote. Portanto, isto mostra também a vitalidade das casas da moeda do Brasil, que cunharam realmente muita moeda de ouro. Neste caso, este ouro que pertence à coroa, portanto, a maior parte vai realmente para privados e uma parte vai para a coroa. Mas neste caso, aquele que chega para a coroa, na maior parte, chega em pó. O 70% daquele que pertence ao rei vem em pó, porque é assim, na maior parte dos vezes, em que o tal imposto é pago. Ou seja, nas casas de fundição e de moeda, aquele, quando é feita a avaliação, é pago imediatamente em pó e é assim que fica. E é a partir daí depois também que a coroa acaba por cunhar aqui em Portugal esse ouro e por também o transformar e por armazenar em estoque. E estes números todos ao que é que correspondem em termos de quantidade, em termos de toneladas de ouro extraído? Entre 1700 e 1799 foram extraídas do Brasil 857 toneladas de ouro. 857 toneladas de ouro. Isto, a nível mundial, para o mesmo período, nós sabemos que terão sido extraídas entre 1400 a 1600 toneladas. Ou seja, o Brasil terá produzido cerca de metade, entre 50% a 60% da reserva mundial de ouro no século XVIII. De facto, é um período extraordinário de extração aurífera. Tu há pouco mencionaste o ano 1760 como o início do declínio desta extração. Sim, exatamente. Nós sabemos que, portanto, há um período áureo realmente de grande alta nas décadas de 40, a partir da década de 30, 40, 50, mas a partir da década de 1760 começa esse lento declínio da exploração de ouro. Enfim, as jazidas começam realmente a escassear. Logo, em 1766, por exemplo, há mais escravos a trabalhar na agricultura da região de Minas, do que propriamente nas minas. O que não quer dizer, na realidade, que não se continua a minerar, porque até ao final do século XVIII continua realmente a haver extração de ouro, alguma até bastante significativa, mas o período áureo é até 1760. Para concluirmos, para Portugal e para o Brasil, o que é que tudo isto significou em termos de consequências? Há sempre vários níveis de consequências. Para o reino, para Portugal, do ponto de vista demográfico, está estimado que terá havido uma imigração de cerca de 600 mil portugueses para o Brasil só no século XVIII. Isso é muita gente. Isso é muita gente, só à conta desta corrida do ouro. O que é que vai acontecer? De um ponto de vista macroeconómico, na realidade esta imigração até contribuiu para a economia portuguesa. Porquê? Porque o crescimento populacional foi absorvido precisamente pelo Brasil. E isto veio aumentar os rendimentos per capita dos habitantes cá em Portugal. Apesar de sabermos, lá está, que há sempre desigualdades sociais e económicas estruturais e que não melhoraram com esta questão do ouro do Brasil. Já quanto ao investimento industrial, os historiadores mostram ser mais críticos, tendo em conta que não houve um investimento direto no reino, apesar do aumento de capitais, mas os estudos do PIB mais recentes, nomeadamente aqueles de Nuno Palma e de Jaime Reis, mostram que até à segunda metade do século o PIB português cresceu e começa a decair a partir daí, afastando-se da média europeia. Ainda é incerto se este decréscimo do PIB esteja ligado precisamente à escassez de ouro, não parece estar, que mostra, portanto, que Portugal conseguia manter-se realmente à tona da água.
Apesar disto tudo, o reino conseguiu criar um bom estoque de ouro, através da acumulação direta das taxas que cobrava, mas também a partir da compra direta de ouro, quer no Brasil, quer daquele que acabava por chegar aqui nas mãos dos particulares. Já no Brasil há outros efeitos. A exploração do ouro vai trazer uma estagnação em vários setores da economia brasileira, porque tudo se vai vocacionar para a extração de ouro. O que acontece é que, na longa duração, isso até vai ser uma vantagem, porque quando o ouro começa a escassear, já há uma estrutura montada, onde já há realmente redes mercantis já estabelecidas e há capital para investir noutros produtos, nomeadamente no algodão, no cacau, no café, no tabaco. O tabaco tem um papel muito importante na rede comercial brasileira neste período. E no açúcar. O açúcar nunca deixa de ser produzido e tem um papel muito relevante também em termos de exportações. Açúcar também conhecido por vezes como ouro branco. Exatamente. Alguns investigadores já afirmaram que foi maior o impacto da falta de ouro, não é, da escassez de ouro, do que aquele criado pelo seu próprio surgimento nos finais do século XVII. Porquê? Porque piorou a capacidade de importação de produtos estrangeiros e, por outro, aumentou o desinteresse comercial dos outros países europeus pela produção portuguesa. Isto leva-nos também, portanto, a uma consequência já de largo espectro, que é o facto de que a Inglaterra realmente beneficiou muito com o ouro português. Isto porque a balança comercial portuguesa no século XVIII é bastante negativa, porque há muita compra de produtos ingleses. Enfim, há muitos motivos por causa disso, mas lembremos, por exemplo, o Tratado de Methuen, de 1703, em que se autoriza realmente uma entrada com preços, beneficiados dos têxteis ingleses face à exportação dos vinhos portugueses. O que é um pouco desequilibrado, apesar da qualidade dos vinhos portugueses, como bem sabemos, mas isso vai levar realmente a um desequilíbrio da balança comercial. Estima-se, portanto, que cerca de 3/4 do ouro que chegou a Portugal terá acabado por ir para a Inglaterra por causa desta questão da balança comercial. De facto, muito ouro. Muito ouro. E atualmente eles têm a ideia de que vivem bem sem o continente europeu. Exatamente. Isto tem outras ramificações. Portanto, este ouro do Brasil que acabou por ir para a Inglaterra contribuiu para a estabilidade monetária do país, contribuiu para a consolidação do seu sistema financeiro e que, obviamente, isto tudo contribui para o desenvolvimento da economia inglesa interna e é o que vai levar realmente à criação das condições para a Revolução Industrial. Por isso é que vários historiadores acabam também por afirmar que, na realidade, o ouro do Brasil financiou, em parte, a Revolução Industrial do final do século XVIII. Que interessante. Há sempre muitas ramificações destes tipos de processos. Roger, para finalizarmos, sugestões para quem queira saber mais sobre estes assuntos. 2 breves sugestões. A primeira é um livro chamado precisamente O Ouro do Brasil, de 3 investigadoras portuguesas de renome, Leonor Freire Costa, Maria Manuela Rocha e Rita Martins de Sousa, uma publicação de 2013 da Imprensa Nacional Casa da Moeda, onde estudam precisamente as remessas todas enviadas do Brasil diretamente e as consequências, os impactos, os agentes envolvidos. E a segunda, uma história mais geral, portanto, que é a história da expansão do Império Português, coordenada por João Paulo Oliveira e Costa, da Esfera dos Livros, com mais 2 autores, José Damião Rodrigues e Pedro Aires de Oliveira. Este período, precisamente, do Ouro do Brasil é tratado por José Damião Rodrigues, que oferece, enfim, uma leitura geral do que é o Império neste momento. Bom, assim concluímos esta viagem pela rica história da produção aurífera no Brasil no século XVIII e as suas implicações na economia e na história portuguesa do período. Podem nos contactar por e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com e seguir-nos nas redes sociais, no Facebook. O podcast está disponível nas mais diversas plataformas, no YouTube, no Spotify, no Anchor, no Google Podcast. Não se esqueçam sempre de subscrever, pôr um like sempre para ajudar à divulgação e encontramos daqui a 15 dias para mais um episódio. Até daqui a 15 dias.